Olá a todos, sejam muito bem-vindos aí à nossa IFA de Ciências da Natureza. A gente está iniciando, fiquem ligados, a gente tem muitas aulas interessantes aí, não é, professora? Exatamente. Muito bem, então eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar conosco aí a nossa IFA, né? Como eu falei, Ciências da Natureza. Muito bem. E eu sou a professora Cristiane Marques e vou ficar aqui também acompanhando vocês no nosso itinerário formativo de aprofundamento Ciências da Natureza e suas tecnologias. Então, agora vamos para a nossa aula, né? E aí a nossa aula 1, né, traz aí como objeto de conhecimento origem da vida e evolução das espécies. E no detalhamento, tradições indígenas e o surgimento do ecossistema amazônico, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas. Então fiquem atentos, a nossa aula começa agora. Nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre a relação entre as tradições indígenas e o ecossistema amazônico, né? Então, é um assunto que está em bastante evidência ultimamente, né? Devido aos grandes eventos relacionados com o meio ambiente, né? O clima, as mudanças climáticas, por exemplo. E nada melhor do que a gente levar sempre em consideração essas tradições, né? Esses conhecimentos aí relacionados com a Amazônia e com a natureza de um modo em geral. Nessas imagens, a gente pode observar um pouco mais, né, do que a gente vai comentar. Como, por exemplo, você observa aqui na imagem ao lado, né, o conhecimento sendo passado ali entre as gerações. Então, a gente observa ali as tradições indígenas, você vê ali uma indígena mais idosa, né, explicando ali para as crianças aquela planta, que planta é aquela, para que ela serve, se ela é tóxica ou não, se ela pode ser utilizada, pode ser consumida. Então, um saber sendo passado aí para as gerações, né? E na outra imagem a gente vê também o uso, né, dessa natureza, o uso do meio ambiente de uma forma sustentável, né? Então a gente tem esse manejo sustentável aí da floresta, porque como a gente sabe, os povos, né, originários, os ribeirinhos, por exemplo, conseguem conviver ali extraindo esses recursos que a natureza oferece sem esgotá-los, né? Que é justamente o nosso conceito de manejo sustentável, né, professora? Exatamente. E é muito importante para a gente sempre manter aqui a nossa floresta de pé, né? Vai fazer todo o equilíbrio do nosso planeta. Então, a gente vai falar agora aqui sobre essa relação. Então, observem aqui. E aí você observa com a gente, né, um pouco mais dessa relação entre tradições indígenas e o ecossistema amazônico. Então, você pode visualizar, né, que nós temos aí essa relação do conhecimento tradicional, né, que é justamente aquele saber tradicional que vem das gerações ali mais antigas, né, como a gente visualiza aqui na nossa imagem, que já conhecem um pouco mais sobre o uso da floresta, né, conhecem um pouco mais dos vegetais, dos animais, por exemplo, passando ali para as gerações, né, para que eles possam ali utilizar de uma forma consciente também, utilizar esse recurso e poder passar aí para as suas gerações, que é o nosso conceito de manejo sustentável, como a gente observa aí na nossa cartela. Olha só, nós temos aí como nosso segundo tópico, né, manejo sustentável, que é justamente esse uso consciente dos recursos para que as outras gerações também tenham acesso a esse recurso. A gente observa também esse conceito de agrofloresta, que seria, né, na floresta, né, é possível fazer plantio de outros itens, como, por exemplo, hortaliças, né, vegetais. Então, torna aquele solo mais rico, né, em nutrientes, por exemplo, e isso favorece também ao crescimento ali da floresta, das árvores naquela floresta. E, por fim, a gente visualiza ali os guardiões da floresta, que são justamente esses povos que estão inseridos nesses locais, né, que utilizam ali a floresta e conhecem muito melhor do que nós, né, do que todo mundo, essa forma de utilizar a natureza. E nessas áreas onde tem ocupações indígenas, por exemplo, são áreas que praticamente não acontece desmatamento, né, queimadas, porque eles vão saber utilizar de uma forma mais consciente ali os recursos que a natureza oferece. Para a gente compreender um pouco mais ali sobre o que a gente vem comentando, a gente vai observar alguns relatos orais, né, de indígenas e ribeirinhos. Fiquem ligados, a gente já retorna. Bom, esse aqui é o laboratório de saberes. Aqui nesse laboratório nós desenvolvemos as práticas tradicionais de
produção de óleo usando as sementes de andiroba, né? Como vocês podem ver, que é colhida aqui das andirobeiras do campus. Nossos alunos que são bolsistas dos projetos de extensão ou que nos auxiliam na produtividade dos óleos, eles vêm todo dia de manhã, eles vêm coletar as sementes. E depois disso nós começamos a fazer todo o processo de extração do óleo, que leva aproximadamente 45 dias para extrair o óleo. Para cá nós temos também produtos da agricultura familiar. Na verdade, nós trabalhamos com a torrefação da farinha, com a produção dos beijus tanto de massa cuba como os beijus de tapioca. Aqui nós temos uma peneira automatizada que já foi desenhada, né, para que a gente possa também facilitar a questão do peneiramento da massa de mandioca. Para cá nós temos as gareiras, os tiquitins, e nós temos uma área também destinada à produção das vasilhas de barro. Então essas vasilhas que estão aqui foram produzidas pelos alunos em parceria com os ceramistas das comunidades tradicionais da Amazônia. Nós temos também as cerâmicas da área indígena, que são essas cerâmicas mais rústicas, com um design diferente das comunidades do município de Barreirinha. Aqui é o ambiente do cultivo das ervas medicinais. Então aqui é um outro projeto. Os alunos nossos da Química, de acordo com a disciplina, eles coletam, eles trazem do ambiente deles toda a matéria, todos os materiais que eles têm lá no contexto e trazem para cá. Aí nós temos saratudo, nós temos o boldinho, nós temos a amora, nós temos pimenta, nós temos urucum. Com o urucum a gente tem um trabalho que é inédito, que os alunos produziram uma geleia à base de urucum. Aí nós temos canteiros de ervas, né, de condimentos, alfavaca. Temos várias coisas aqui. Eu me chamo Madison, convivo na comunidade Monser, município de Figueiredo. Estou aqui, né, para falar da conhecida como erva cidreira. Ela tem vários benefícios. Ela é relaxante, e também faz o chá, e ela tem um aroma bem forte, né? E serve para calmante, relaxante, para o estresse, né? É uma erva que nos traz bastante benefício. Aí o preparo dela, a gente põe a água no fogo, deixa ferver. Depois de fervida, a gente pega algumas folhinhas, lava, bem lavado, põe dentro, apaga o fogo, põe dentro, depois tampa, deixa ficar com aquela temperatura da água, né, para ficar bem, aquele aroma bem forte, né? E depois você pode consumir, né? Eu conheci ela, né, através eu vi, né, plantado, eu tive a curiosidade de tirar um galho, né, galhozinho e plantar casa, né. Gostei bastante, né, porque até eu mesmo eu faço para mim, né, porque assim, às vezes você está com um problema de insônia e você pode tomar, né, fazer esse chá, tomar esse chá, né, você dormir bem, né. Essa erva, né, que é bem conhecida, né, como erva cidreira, ela traz bastante benefício para a saúde, né. Então, essa informação que eu vim trazer para vocês, né, dessa planta medicinal. Olha só que bacana, né? Quantos saberes aí compartilhados, né, que a gente pôde observar nessas imagens, nesse vídeo. E aí, como a gente já observou, a gente tem falado bastante, né, sobre a Amazônia, né? Então, nessa aula, a gente também vai ver outros conceitos e a gente vai estudar um pouco mais sobre ecossistema, tá? Vamos ver aí o conceito, então, de ecossistema? Olha só. O conjunto dinâmico de organismos vivos, a comunidade biológica ou biocinese,
e elementos não vivos, né, o biótopo, de um ambiente específico, interligados através de relações que garantem a troca de matéria e energia. E, por exemplo, que a gente tem comentado já desde o início da nossa aula, a floresta amazônica, né? Um manguezal, um rio ou um deserto também são exemplos de ecossistema. Na imagem você pode observar um pouco mais desse exemplo, né, de um ecossistema, onde você tem ali fatores relacionados como os fatores não vivos, que são, no caso, a iluminação, a temperatura, né, e os fatores vivos, como no caso a vegetação e os animais que possam estar inseridos aí nesse rio e também nessa floresta, tá bom? Então a gente tem aí o conceito de ecossistema. Mas, para a gente trazer aí mais específico para a nossa aula, a gente vai entender agora o conceito de ecossistema amazônico. Olha só, os ecossistemas amazônicos, né? A Amazônia, ela é importante a gente destacar que a Amazônia é o bioma, tá? E um bioma, ele vai ser um conjunto de ecossistemas. Então, dentro do nosso bioma, a Amazônia, que você está observando aí no mapa, marcado aí de verde, né? Nós temos a Amazônia brasileira, e dentro a gente vai ter ecossistemas amazônicos, tá? Então vamos observar aí, ó. A Amazônia é formada por distintos ecossistemas como florestas densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras, tá? Então, quando a gente falar de Amazônia, a gente está falando desse bioma, né, que compreende ali os estados que a gente pôde observar, né? Amazonas, Acre, Pará, por exemplo. Então, todos eles fazem parte desse bioma Amazônia. E aí a gente vai encontrar características diferentes. Então, a gente encontra diversos ecossistemas dentro desse bioma Amazônia, como a gente pôde observar na nossa imagem. Dentro desses ecossistemas, esses fatores, como a gente falou anteriormente, eles vão estar interagindo constantemente. A gente vai ter a interação ali entre os seres vivos, né, que vão estar se alimentando de outros seres vivos, por exemplo. A gente vai ter seres vivos que produzem seu próprio alimento, como no caso das plantas, né, os vegetais, e aqueles que vão precisar ir em busca do seu alimento. Então, a gente tem animais que consomem outros animais para que possam, né, se desenvolver, crescer ali, se desenvolver. Então, a gente tem essas relações também dentro dos ecossistemas. E assim a gente observa um pouco mais também desse fluxo de energia que acontece nos ecossistemas. Vamos observar, então, o fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas. Matéria e energia fluem pelo ambiente de forma conjunta e interdependente, uma vez que a energia está presente na matéria em sua forma química. Nos ecossistemas, a principal fonte energética, aí na outra imagem, é a luz solar, captada por organismos autotróficos, né, aqueles que vão produzir seu alimento, entre aspas, como as plantas, as algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese, né? A fotossíntese, então, é esse processo onde esses organismos autotróficos vão produzir o seu alimento, certo? E convertem, para que isso aconteça, eles vão precisar converter a luz em energia química presente na glicose. Para facilitar um pouco mais e para ilustrar esse processo da fotossíntese, vocês vão visualizar aí uma animação de um vegetal realizando a fotossíntese. Observem quais os ingredientes que ele vai utilizar para que ele possa produzir a sua glicose. Observa aí, a gente já volta. Então, olha, para que uma planta ela possa crescer, ela precisa realizar a fotossíntese, né? Então, ela vai absorver a luz solar, a água que vem ali pelas raízes, né? E o gás carbônico que ela vai absorver pelas suas plantas. Quando ela tem esses três ingredientes, ela consegue produzir o seu alimento, que no caso é uma glicose, e ela produz também oxigênio. Oxigênio ela não vai precisar, então ela libera, certo? Libera para o ar atmosférico. Quem utiliza? A gente que vai usar na nossa respiração, certo? E aí, como nós falamos também, que nesses ecossistemas os seres vivos vão estar em relações, né, em dinâmicas ali que envolvem a alimentação, que é o que a gente vai entender um pouco mais sobre as cadeias e as teias alimentares. Olha só. Cadeia alimentar é o percurso da transferência de matéria e energia quando um ser serve de alimento para o outro. O conjunto de cadeias alimentares é chamado de teia alimentar.
O nosso conceito de cadeia alimentar, ele é basicamente um conceito ali mais didático, né, para a gente ilustrar e compreender um pouco mais como acontece. Porque na natureza mesmo o que vai acontecer são as teias alimentares, que é como se fossem vários conjuntos ali de cadeias alimentares acontecendo. Tá? Para a gente compreender melhor, na próxima imagem a gente visualiza um pouco desses seres vivos aí que estão envolvidos, né, nessas teias alimentares. É chamado de teia, observa ali essas setas que estão indo para diversos pontos, né, como se estivesse formando uma teia de aranha, por isso que é chamado de teia alimentar. Iniciando ali com os seres produtores, né, que são os vegetais, que vão produzir seu alimento a partir da fotossíntese, e eles também vão servir de alimento para outros seres. Os seres que produzem seu alimento são chamados de seres produtores. E os seres que vão consumir, né, esse vegetal são chamados seres consumidores. De primeira ordem, que são aqueles primeiros ali que a gente vai observar, os consumidores primários, como você visualiza ali, nós temos gafanhotos, né, coelhos, que são animais herbívoros, que consomem especificamente vegetais. Depois você tem ali os seres consumidores de segunda ordem, já são animais carnívoros que vão se alimentar desses consumidores primários que nós vimos. Temos cobras, lagartos, o lobo-guará, por exemplo. E na terceira ordem, aqueles consumidores ali de topo de cadeia, né, aqueles carnívoros ali, como a gente visualiza, a onça, o gavião, por exemplo. Tá? Então, cada quadro desse que você visualizou, ele representa um nível trófico, que é o que a gente vai observar na outra imagem. Começando, então, pelos produtores, que vão produzir seu alimento, eles são a base de todas essas cadeias e teias alimentares, porque vão servir de alimento para os outros níveis que vêm na sequência. Então, a gente vai ter os consumidores primários, logo depois dos produtores, depois os consumidores secundários, que são aqueles que vão se alimentar dos consumidores primários, e aí você observa que a gente tem um outro nível trófico, que são os decompositores. Eles vão estar relacionados com todos esses níveis tróficos, porque eles vão atuar, né, na decomposição da matéria orgânica. Quando tem ali a matéria orgânica, a matéria morta no ambiente, seja de origem vegetal ou animal, esses decompositores, ali como os fungos e algumas bactérias, por exemplo, vão consumir a carne ou essa matéria vegetal e devolver esses nutrientes para o solo, por exemplo. E aí eles vão estar atuando nessa decomposição, tá bom? Vamos compreender um pouco mais sobre o fluxo e consumo de energia nesses ecossistemas. O fluxo de energia nos ecossistemas segue um padrão de perda progressiva a cada nível trófico. Cada vez que é transferida, uma parte da energia é consumida em processos metabólicos por aquele que obteve. Observa-se também uma perda considerável de energia na forma de calor, né? Então, a energia ela vai passando em cada um desses níveis tróficos e, à medida que ela passa por esses níveis, ela vai sendo perdida uma parte dela, né? Então, como a gente pôde observar, perde uma parte considerável ali de energia e também na forma de calor. Para a gente compreender melhor, existe um modelo, né, uma representação, que é as teias, na verdade, as pirâmides de energia, né, como você visualiza aqui nessa imagem, ao lado da professora. Então, nós temos aí a pirâmide, né? Observa que lá embaixo, como eu falei anteriormente, a gente tem a base dessa pirâmide, que são os produtores, né, os vegetais, que vão servir de alimentação ali para os outros que vêm. Consumidores primários, você observa ali, ó, naquela parte laranja da nossa pirâmide. E depois nós temos os secundários e, por fim, representado ali por aquela pantera, né, a gente tem os consumidores de topo de cadeia. E aí você observa aquela setinha laranja saindo ali, ó, nós temos a energia que está sendo perdida à medida com que a gente avança cada um desses níveis. Não podemos esquecer dos decompositores que vão estar atuando em todos esses níveis, podendo decompor essa matéria, certo? A gente vai compreender um pouco mais agora sobre os nossos impactos, né, os impactos humanos no fluxo de matéria e energia. Como que o homem pode alterar esses fluxos, esse fluxo como a gente pôde observar. Olha só. Das seguintes formas, a gente vai ter o desmatamento, né, que é a derrubada das árvores, a retirada de uma grande área verde, as queimadas, né, aquela técnica que utiliza ali o fogo para também retirar uma parte da vegetação, a poluição da água e do solo, e um outro ponto aí bem interessante, que é a introdução de espécies invasoras. Olha só, você está observando aí na imagem o caramujo africano, né, que é uma espécie que vem de uma outra região. Ele não é nativo do bioma Amazônia, não faz parte do nosso ecossistema. Ele foi introduzido,
né, porque acreditavam que ele serviria para alimentação, viram que não era essa espécie e dispensaram todos eles aí na natureza. E isso acabou desequilibrando o meio ambiente, né, porque é uma espécie invasora. Ele vai competir agora com o alimento com aquelas espécies que são daquela região, certo? E a gente continua estudando aí sobre a energia, a gente viu agora o fluxo de energia nos ecossistemas, mas a energia também ela pode ser utilizada de outras formas, não é mesmo, professora? Exatamente. Então, como é que é feito aí o uso de energia, né? Principalmente por nós, seres humanos, pelas atividades antrópicas, né? Então, olha só, hoje os combustíveis fósseis, eles são a principal fonte de energia para a maioria dos indivíduos, para as empresas, para diversos setores. Só que a sua combustão é uma fonte significativa de emissões de gases com efeito estufa, e isso pode contribuir para outros problemas ambientais, como, por exemplo, a chuva ácida. Então, quando a gente está falando aí da queima de combustíveis fósseis, da combustão, se eu falo de combustão, estou falando de queima. Então, a gente está utilizando aí os combustíveis fósseis, e aí acaba que a gente produz muitos gases de efeito estufa, acabam aí ocasionando aí uma intensificação do efeito estufa, como, por exemplo, a utilização, aí, a liberação de CO2, que é o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, também de gás metano, também dióxido nitroso. Então, são gases chamados gases de efeito estufa. Então, esses daí são os combustíveis fósseis. Mas também existem as fontes de energias renováveis, né? Que, como, por exemplo, a energia solar, a eólica, a energia hidrelétrica, que podem oferecer maneiras para reduzir as emissões de carbono, porém, ainda assim, têm seus próprios impactos ambientais em potencial. São energias renováveis, né? Essas fontes de energias renováveis, mas elas têm aí um impacto ambiental também, não tanto quanto com a queima dos combustíveis fósseis. Então, vamos ver aqui o conceito de energias renováveis. Então, olha só, as fontes renováveis de energia são os recursos energéticos que se regeneram a curto prazo, diferentemente aí dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, eles não se regeneram. Aí, se a gente for fazer numa idade cronológica humana, a gente não vai conseguir ver, por exemplo, a formação de petróleo novamente. A gente está apenas consumindo. Então, por isso que surgem aí fontes energéticas que podem substituir, como, por exemplo, a energia eólica. A energia eólica ela é aquela energia que ela é utilizada a partir do vento, né? Porque o vento é um recurso energético renovável e, portanto, é inesgotável. Em algumas regiões do planeta, a sua frequência e a intensidade são suficientes para a geração de eletricidade por meio de equipamentos específicos, como, por exemplo, a gente consegue ver aí nessa imagem. Então, basicamente, os ventos, eles ativam as turbinas dos aerogeradores, fazendo com que esses geradores convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. Qual seria o impacto aí desse tipo de energia? Por exemplo, afetar aí morcegos e algumas aves, e sem contar que precisa de uma área bastante extensa e produz barulho também. Então, são impactos nada comparável aí com a queima de combustíveis fósseis, porque liberam os gases, mas tem sim um pouquinho de impacto, ok? Um outro tipo de fonte de energia renovável é a energia solar. Vamos ver. A energia solar é o aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade e aquecer a água, por exemplo, para uso. Então, é também uma fonte inesgotável de energia, haja vista que o Sol, pelo menos assim, até a sua configuração atual, existirá por bilhões de anos, né? Então, qual seria o impacto? A princípio, a energia solar ela é excelente, né? De todas é a que menos causa impacto. O problema é depois o que se fazer com as baterias, né? Após o uso de anos aí dessas placas solares. Uma outra fonte de energia é a energia hidrelétrica. Então, a energia hidrelétrica ela corresponde ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação das turbinas de eletricidade. E aqui no Brasil, essa é a principal fonte de energia elétrica, ao lado também das termoelétricas, como vocês podem observar aqui. Por quê? Que haja vista o grande potencial que o país, né, que o nosso país possui em termos de disponibilidade de rios propícios para a geração de hidroeletricidade.
Ou seja, o nosso país, de todas as fontes, a que mais nós temos aqui é a fonte de energia hidrelétrica. Então, essas são as fontes de energias renováveis. E as não renováveis, quais são? As fontes de energias não renováveis, elas são aquelas que poderão se esgotar em um futuro relativamente próximo. Então, por isso que muitos países fazem muitos encontros, né, aí de acordo com a questão do meio ambiente, justamente por causa da fonte de energia se esgotar. Então, a gente precisa ter outras fontes de energia aí, porque essas fontes de energia não renováveis, elas vão se esgotar há pouco tempo. Assim, a gente vai conseguir obter a fonte de energia a partir de combustíveis fósseis. Então, continuando aqui, esses recursos energéticos, como por exemplo o petróleo, ele possui seu esgotamento estimado para algumas poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desses elementos. Então, outros combustíveis fósseis. O que acontece? A queima de combustíveis fósseis pode ser empregada tanto para o deslocamento de veículos, né, que é utilizado aí nos carros, quanto para a produção de eletricidade em estações termoelétricas. Então, a importância aí também desses combustíveis fósseis a gente utiliza bastante. E os três principais quais são? O petróleo, o carvão mineral e o gás natural, mas existem outros tipos também, como por exemplo a nafta e o xisto betuminoso. Então, quando a gente fala de poluição, de combustíveis fósseis, de energias renováveis e não renováveis, e fala sobre os gases de efeito estufa, a gente fala também aí das ações, né, que os seres, né, nós humanos acabamos causando aqui na natureza, como por exemplo os desmatamentos. O que acontece? Os desmatamentos, o desmatamento é um dos mais graves e mais antigos problemas ambientais brasileiros, né? No desmatamento ocorre a retirada total ou parcial da vegetação de uma certa área, geralmente para quê? Para a exploração da madeira, para a ampliação da área de plantações, ou para a criação de gado, para a construção de estradas e para ampliação de cidades. E quais são os principais impactos ambientais aí? Aumento da erosão do solo, alterações climáticas, aquecimento global, que a gente já tem sentido bastante isso, a redução da fertilidade do solo, a destruição dos habitats e a perda da biodiversidade, principalmente também. Um outro impacto também são as queimadas, né? Outro problema ambiental aí. As queimadas, elas podem ser definidas como um processo de queima de biomassa e são extremamente prejudiciais para o meio ambiente. Por quê? Porque liberam vários gases na atmosfera, entre eles o gás carbônico, que é o CO2, que está associado à intensificação do efeito estufa, né? O efeito estufa é um efeito natural, mas aí quando a gente provoca a queimada, vai intensificar aí esse efeito estufa, ocasionando aquecimento global, impactos ambientais bastante drásticos, como por exemplo aí a desertificação, a poluição do ar, o empobrecimento do solo também, a morte de micro-organismos que vivem no solo, o aumento do risco de erosão, a destruição de habitats naturais, também a redução da quantidade de matéria orgânica e de nutrientes no solo e poluição de ambientes aquáticos pelas cinzas liberadas ali daquela área que sofreu com esse problema das queimadas. Um outro problema também que a gente pode destacar aqui é a poluição do ar, que a poluição atmosférica ela causa alterações nas características do ar, provocando, às vezes, direta ou então indiretamente, danos à saúde e ao bem-estar da população de outros seres vivos. Então, a gente sente muito esse impacto, né, com problemas da nossa respiração, e isso pode ser causada como? Por queimadas, por atividades industriais e também pelo uso de combustíveis fósseis. A gente sente bastante, todo mundo sente quando o ar está poluído, afeta principalmente os idosos, as crianças, mas todo mundo sente. E uma outra poluição que a gente pode destacar aqui também é a poluição da água. A falta, por exemplo, do tratamento de esgoto, principalmente nas grandes cidades, nas regiões periféricas, nas regiões ribeirinhas, ela é uma das principais causas de poluição da água, né? Porque grande parte do esgoto doméstico é lançado na água. E aí o problema se agrava com o aumento da população e, consequentemente, o aumento da produção de lixo. Então, algumas vezes, a poluição da água é tão intensa que acaba desencadeando a morte de várias espécies, como peixes.
No que diz respeito, por exemplo, à saúde humana, eles podem ser gerados problemas como intoxicações por metais pesados, quando, por exemplo, aí ocorre a poluição aí por mercúrio, que podem levar à morte, a doenças causadas por bactérias, vírus, protozoários e vermes. Então, quando ocorre aí a poluição da água, por exemplo, quando se joga muito esgoto aí na água, vai ocorrer um processo chamado de eutrofização da água. O que é eutrofização? É excesso de nutrientes. Quando tem excesso de nutrientes como fósforo, como o potássio, como o nitrogênio, vai ocasionar aí a proliferação de algas, e essas algas elas vão formar uma barreira na água, fazendo, a gente observa aqui como se fosse um lodo verde, né, esse professor? E aí ela vai formar aquela camada e vai impedir que as espécies mais do fundo consigam respirar, porque ela vai impedir ali a formação, precisar de muitos oxigênio, porque vai formar muita proliferação de alga. Então, esse é um dos impactos, o excesso de nutrientes, que é a eutrofização da água. E, por último, nós temos aqui a poluição do solo. Né? Na poluição do solo ocorrem alterações físicas, alterações químicas, alterações biológicas aí nessa superfície, podendo afetar tanto os seres humanos como outras espécies. Então, esse problema ambiental ele pode ser decorrente de atividades industriais, da mineração, da agricultura, também, principalmente do descarte inadequado do esgoto doméstico, do chorume, que é proveniente do lixo, né, que é aquela água, aquele mau cheiro que a gente observa, e das atividades agropecuárias, entre outros problemas também. Então, esses são alguns impactos ocasionados principalmente pela ação humana. Não é isso, professor? Isso mesmo. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima aula. Exatamente.